Os materiais que nós vamos utilizar para fazer esta peça são linha de seda ou linha 100% polipropileno na cor dourada e linha 100% polipropileno na cor verde. Este cone menor, ele tem um fio um pouquinho mais fininho, então por isso que nós vamos neste caso trabalhar com duas agulhas de numerações diferentes. Você pode trabalhar duas cores com a mesma espessura do fio de seda, sem problema nenhum. Se você for trabalhar com esse cone maior, que o fio é um pouquinho mais grossinho, você vai trabalhar com agulha de crochê 2,5 milímetros ou a número 5. E para trabalharmos com este, que é o conezinho menor, que é para bebê, e nós vamos fazer a aplicação com este fiozinho, então nós vamos utilizar a 2 milímetros. Mas lembrando que você pode trabalhar com um fio da mesma espessura, se você não tiver uma mais fininha, pode ser esses cones maiores de 800 metros, e você trabalha com agulha 2,5 milímetros. Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar para fazer essa peça. Para iniciarmos o nosso trabalho, então, nós vamos começar com o fio pérola, fio dourado, e com a agulha 2,5 milímetros. Nós vamos fazer aqui a laçadinha inicial e nós vamos fazer 3 correntinhas. Nós vamos fechar essas 3 correntinhas na primeira com um ponto baixíssimo, formando um círculo bem pequeno. E dentro desse círculo que nós formamos, nós vamos fazer 8 pontos baixos. Então, você vai subir 2 correntinhas, que já equivalem ao primeiro ponto. E ali dentro do círculo, você vai fazer mais 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observe que nós já fomos fazendo os pontos e prendendo aquele fiozinho do início. Feitos os 7 pontos, contando com as correntinhas, nós temos 8 pontos. Nós vamos fechar a carreira no primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos subir 2 correntinhas e nós vamos dobrar a quantidade de pontos. Então, nós vamos fazer aqui mais um ponto baixo no mesmo ponto das correntinhas. E em cada ponto de base, nós vamos fazendo 2 pontos baixos. Vai dar um total de 16 pontos nessa carreira. Vai ficando dessa forma. Feita essa carreira agora, você vai fechar também com ponto baixíssimo, como todas as outras carreiras que você vai fechar. Nessa próxima carreira, nós vamos fazer o seguinte: subir as 2 correntinhas, que equivalem a um ponto baixo. Nós vamos fazer um ponto baixo no próximo ponto de base. E no seguinte, você vai fazer o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Novamente, ó, um ponto baixo no ponto seguinte, outro ponto baixo no ponto seguinte, e no terceiro você faz o aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Terminada a terceira carreira, um detalhe muito importante. Quando você está fazendo os aumentos, aqui no último ponto, não importa se você terminar com o aumento ou se você vai terminar com os 2 pontos. O que importa é que você faça sempre a sequência até terminar a carreira. Ou seja, você terminou aqui com aumento, sobrou só um ponto, faça apenas um ponto, já fecha a carreira. Então, agora o que nós vamos fazer? Fechar a carreira aqui com ponto baixíssimo. E na próxima carreira, nós vamos aumentar a cada 4 pontos. Então, nós vamos subir 2 correntinhas, fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, um em cada ponto da base. Somando com as 2 correntinhas, nós temos 4 pontos. E agora sim é que nós fazemos o aumento, sendo 2 pontos no mesmo ponto da base. Então, essa carreira vai ser feita da seguinte forma: 4 pontos e um aumento. Terminada essa carreira, você vai fechar com ponto baixíssimo
E na próxima carreira, você vai aumentar a cada 6 pontos. Então, você vai subir 2 correntinhas, fazer mais um ponto baixo, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, somando com aquelas 2 correntinhas. E agora você faz o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. A sequência para essa carreira é esta, 6 pontos e no 7º o aumento. Aqui você pode observar que nós já terminamos a 5ª carreira e agora nós vamos para a 6ª. Ó, ele já começa a dar uma leve encurvadinha. Então, agora na 6ª, nós vamos aumentar a cada 7 pontos. Então, nós vamos subir 2 correntinhas, fazer mais 1, 2 pontos, 3, 4, 5 e 6. E já vamos fazer o aumento no próximo ponto. Ó, 6 pontos mais as correntinhas, fizemos 7 pontos e depois o aumento. Agora, novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos e o aumento. Faça por toda a carreira. Terminada essa carreira do aumento a cada 7 pontos, você vai repetir na próxima o que você fez nesta. Então, você vai fechar a carreira, vai começar com 2 correntinhas, fazer mais os 6 pontos para fechar 7 e vai fazer o aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o aumento. Então, é só repetir a carreira anterior. Terminando essa carreira, então, que foi a 2ª carreira de 7 pontos e um aumento, você vai fechar com ponto baixíssimo. E agora você vai ter que aumentar com menos pontos de distância entre cada aumento. Por quê? Ela vai encurvando um pouquinho, mas você tem que ir mantendo ela ainda retinha até alcançar o diâmetro da largura que você deseja. Depois é que você não vai fazer mais aumentos para que ela comece a fechar totalmente. Aqui a gente não atingiu ainda a largura que nós queremos, que seria, em teoria, a largura da cabeça de um adulto, onde nós queremos atingir aproximadamente 21 centímetros, 22, para depois acabarmos com os aumentos e só fazermos carreira sobre carreira sem aumentos, para que ele vá fechando. Então, ó, ele está encurvando um pouquinho, mas nós temos que manter ele ainda aberto até atingir este diâmetro. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos subir 2 correntinhas, já vale como um ponto, e nós vamos fazer mais 2 pontos baixos. Já temos 3 pontos e agora já vamos fazer o aumento. Então, nós sempre temos que ir controlando esse fechamento da peça para que ele vá ficando retinho até o tamanho que nós desejamos para depois fechar. Então, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. E no próximo ponto, o aumento. Faça isso por toda a carreira. Observe então que nós já vamos mantendo ele abertinho agora. Nós vamos fechar essa carreira com um ponto baixíssimo. E nós vamos repetir. Subir 2 correntinhas, fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, com as correntinhas nós temos 3 pontos, e agora o aumento. Então, a cada 3 pontos, faça um aumento no 4º. Terminada essa carreira, então, do aumento a cada 3 pontos, você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo, e você vai agora subir 2 correntinhas, fazer mais 3 pontos baixos. Então, nós temos 4 pontos no total. E agora você vai fazer o aumento. Então, você vai aumentar a cada 4 pontos. No 5º, você aumenta fazendo 2 pontos no mesmo ponto da base.
Terminada essa carreira com aumento a cada 4 pontos, você vai fechá-la com um ponto baixíssimo. E você vai agora fazer os aumentos a cada 6 pontos. Então, você vai subir 2 correntinhas, que já é o primeiro ponto. Você vai fazer mais um ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos e 5 pontos baixos. Então, nós temos com as correntinhas 6 pontos. Agora, você faz o aumento. No 7º ponto, você faz 2 pontos no mesmo ponto da base. Terminada essa carreira com aumento a cada 6 pontos, você vai fechá-la com um ponto baixíssimo. E você vai fazer a próxima carreira com os aumentos a cada 9 pontos. Então, você vai subir 2 correntinhas, já conta como primeiro, vai fazer o segundo ponto baixo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. E só agora você faz o aumento, 2 pontos no mesmo ponto da base. Então, faça por toda a carreira 9 pontos baixos, um aumento no 10º. Feita essa carreira com os aumentos a cada 9 pontos, você vai fechá-la com um ponto baixíssimo. E agora essa carreira você vai fazer sem aumentos, subindo 2 pontos, 2 correntinhas, e fazendo um ponto baixo em cada ponto da base. Vai ficando dessa forma. Feita essa carreira sem aumentos, você também fecha com um ponto baixíssimo e repete mais uma carreira sem aumentos. Então, você vai subir as 2 correntinhas e vai continuar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Terminada então essa carreira sem aumentos, agora você vai subir 2 correntinhas, fazer mais 14 pontos baixos, para totalizarmos 15 pontos e depois fazermos o aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos. E agora fazemos o aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, faça essa sequência para essa carreira. Feita esta carreira de 15 pontos e um aumento, agora você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo. E você vai subir 2 correntinhas e agora trabalhar essa carreira sem aumentos. Apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Terminada a carreira sem aumento, você fecha com ponto baixíssimo e repete. Sobe as 2 correntinhas e faz ponto baixo sobre ponto baixo. Feita essa segunda carreira sem aumentos, você vai observar que ele já dá uma leve encurvadinha. Então, você vai agora fechar essa carreira com ponto baixíssimo e você vai fazer um aumento a cada 10 pontos. Então, você vai subir 2 correntinhas, fazer mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Somando com as correntinhas, nós já temos os 10 pontos. E agora você faz um aumento no 11º ponto, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. Faça essa sequência, 10 pontos, um aumento por toda a carreira. Terminada essa carreira, então, de 10 pontos e um aumento, você repete mais uma vez. Então, você sobe 2 correntinhas,
faz novamente mais 9 pontos, somando com as correntinhas nós vamos ter 10 pontos, e depois o aumento. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E o aumento. 2 pontos no mesmo ponto da base. Terminada a carreira, você vai fechá-la com um ponto baixíssimo. E você vai fazer agora 2 carreiras da seguinte forma: fazendo os 2 pontos para subir, as 2 correntinhas, fazendo aqui mais 11 pontos baixos para somar 12 com as correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 no total. E agora o aumento. Então, a cada 12 pontos, faça um aumento, faça 2 carreiras dessa forma. Feita aqui, então, as 2 carreiras com aumento a cada 12 pontos, ó, o seu trabalho vai ficar dessa forma. Aqui você tem aproximadamente 19, 19 é a medida da circunferência desse círculo, 19 centímetros aproximadamente. Dependendo do tamanho que você desejar, você vai ter que aumentar um pouquinho a mais aqui, depende do tamanho da cabeça de quem vai usar o chapéu. Então, você tem que calcular certinho para quem vai usar, se esse tamanho está correto, porque a partir de agora nós vamos começar a diminuir para ele já fechando. E se ficar pequeno, você faz mais 2 carreiras, aumentando a cada 20 pontos. Nós fizemos os aumentos aqui a cada 12. Se precisar aumentar um pouquinho mais para fechar certinho na cabeça, você faz mais 2 carreiras, aumentando a cada 20 pontos. Caso contrário, você segue a receita e agora nós vamos começar a diminuir. Então, essa próxima carreira você vai fazer sem aumentos, apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Então, é só você subir as 2 correntinhas e fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Agora que você terminou essa carreira sem aumentos, você vai fechá-la com ponto baixíssimo. Ó, observe aqui que ele já começa a dobrar para dar o formatinho do chapéu, ó. Só que nós temos que fechar mais um pouquinho. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma diminuição a cada 10 pontos. Então, como nós vamos fazer essa diminuição? Nós vamos subir 2 correntinhas. Nós vamos fazer aqui mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Cada 10 pontos nós vamos diminuir. A diminuição é feita da seguinte forma, ó. No 11º e no 12º, você pega uma laçadinha, puxa, segura na agulha, junto com aquela laçada que já estava, vai para o próximo ponto, puxa outra laçada, e quando tiver os 3 pontos na agulha, você pega outra laçada e tira todos juntos. Então, essa é a diminuição. Agora, você vai fazer 10 pontos e outra diminuição, e assim você vai fazer por toda a carreira. Terminada a carreira de diminuição a cada 10 pontos, agora a próxima carreira, você vai fazer a diminuição a cada 6 pontos. Ou seja, você vai adequando até que ele fique o tamanho certinho para você colocar na cabeça de quem vai vestir ou na sua, para que ele encaixe certinho e comece a ficar apertadinho na cabeça. Então, aqui ele já vai fechando. Se você ver que ele já está certinho na sua cabeça, você não precisa fazer mais diminuições. Você simplesmente vai fazendo as carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo até o comprimento que você desejar. Caso contrário, você segue a receita para a gente aqui apertar mais um pouquinho para que ele fique correto, o tamanho certinho na cabeça. Então, agora nós vamos fazer as diminuições a cada 6 pontos.
2, 3, 4, 5, 6 pontos. E agora a diminuição. Puxo uma laçadinha, seguro na agulha. Puxo outra laçadinha, seguro na agulha e com outra laçada tiro todos os pontos. Fechei 2 de uma vez só. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos e 6 pontos. E a diminuição. Puxo uma laçadinha, puxo outra laçadinha e tiro todas de uma vez só. Então, faça agora ao redor de toda a carreira. Terminada a carreira com a diminuição a cada 6 pontos, ele já fechou como nós queríamos, ele ficou dessa forma, ó, que já está fechadinho. E agora, nós só vamos fazer as carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo até o comprimento que nós desejarmos. Tem pessoas que preferem um chapéu mais fundinho, tem pessoas que preferem um chapéu mais rasinho, então você vai fazer até o comprimento que você desejar. Então, você vai fechar essa carreira das diminuições com ponto baixíssimo. E agora, você só vai fazer as 2 correntinhas para subir e ponto baixo sobre ponto baixo pela quantidade de carreiras que você achar necessário, sem aumentar nem diminuir mais nada. E depois nós vamos fazer a aba. Depois que você trabalhar a quantidade necessária de carreiras para o comprimento que você deseja, o trabalho ele vai ficar dessa forma. Neste caso, nós trabalhamos 15 carreiras de ponto baixo. Daquele ponto que nós havíamos parado, até agora, onde nós não aumentamos mais nada nas carreiras, nós trabalhamos 15 carreiras de ponto baixo, sem aumento. Depois de trabalhar essas 15 carreiras, nós fechamos aqui já a nossa carreira. Nós vamos trabalhar uma carreira de passa-fita, onde depois nós vamos passar o nosso cordãozinho para o chapéu, a parte que divide a parte de cima do chapéu da parte da aba. Então, nós vamos subir aqui 2 correntinhas, mais 2 correntinhas de espaço. Por quê? Agora nós vamos trabalhar com uma carreira de meio ponto alto. Então, 2 pontos, 2 correntes equivalem a um meio ponto alto e as outras 2 ao espaço. Você vai pegar a laçadinha, pular 2 pontos da base e no terceiro você vai fazer o meio ponto alto novamente. 2 correntinhas de espaço, pega a laçadinha, pula 2 pontos da base e no terceiro faz meio ponto alto. E assim você vai trabalhar por toda a carreira. Vai ficando dessa forma. Você vai terminar a carreira, então, com 2 correntinhas de espaço e você vai fechar com ponto baixíssimo na segunda correntinha do primeiro ponto. Agora, você vai fazer o seguinte, você vai subir 2 correntinhas, que equivalem a um ponto baixo agora. Você vai fazer 5 pontos baixos em cada espaço desses da base, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e um ponto baixo sobre o meio ponto alto. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5. Um ponto baixo sobre o meio ponto alto. Por que nós estamos fazendo tantos pontos? Porque nós queremos que a carreira ela fique meio que onduladinha depois na aba. Então, nós aumentamos bastante o número de pontos. Vá fazendo agora 5 pontos baixos no espaço e um ponto baixo sobre o meio ponto alto até o final da carreira. Vai ficando dessa forma. Observe como a carreira de ponto baixo vai ficando. Quando nós fizemos bastante pontos na carreira, ela vai ficando meio que onduladinha. É isso que vai fazer com que ele vá abrindo mais o trabalho, que é a parte da aba. Então, agora nós vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo no primeiro ponto feito. E nós vamos fazer agora ponto baixo sobre ponto baixo, subindo 2 correntinhas e fazendo ponto baixo sobre ponto baixo por toda a carreira. Depois que você termina a segunda carreira de ponto baixo, você pode ver
que a aba ela já vai entortando um pouquinho, ó, para a parte de cima já vai ficando também onduladinha. Depois que nós fizermos o comprimento necessário, nós vamos fazer um cordãozinho com o fio verde e nós vamos passar aqui por dentro dessa carreira de passa-fita, o que vai fazer que a aba fique ainda mais firme. Então agora você vai trabalhar as carreiras de ponto baixo até atingir o tamanho da aba que fique ideal para você, que você prefira. Depois nós vamos fazer essa parte com o fio verde. Depois que você fizer as carreiras para a aba que você achar necessárias, ela vai ficar dessa forma. No nosso caso, contando aqui a partir da carreira de meio ponto alto, desde a primeira carreira de ponto baixo até a última, foram 10 carreiras no total. Uma dica que nós deixamos aqui para você. A aba do nosso chapéu, ela fica bem onduladinha. Caso você não queira ela tão ondulada, você pode começar aqui a carreira de ponto baixo com menos pontos. Ao invés de fazer 5 pontos no espaço e 1 ponto no meio ponto alto, você pode fazer apenas, por exemplo, 3 pontos no espaço, 3 pontos baixos e 1 ponto baixo sobre o meio ponto alto. Então, para você reduzir um pouco a ondulação, caso você goste mais retinha, é só você diminuir aqui a quantidade de pontos baixos no início, nesses espaços. Então, feita agora as 10 carreiras de ponto baixo, nós vamos fazer a última carreira, que é a carreira do acabamento da aba. Então, nós vamos fechar essa carreira de ponto baixo com um ponto baixíssimo e nós vamos fazer a última carreira em ponto caranguejo. Ponto caranguejo nada mais é do que o ponto baixo ao contrário. Então, você sobe as 2 correntinhas. Você introduz a agulha no próximo ponto de base, só que da esquerda para a direita. Então, você introduz a agulha, puxa a laçadinha e com outra laçada você tira o ponto. Ó, o ponto baixo ao contrário. Introduz sempre no ponto da esquerda para a direita, puxa a laçadinha e com outra laçada tira o ponto. Ele vai formando um efeito onduladinho na aba. Na última carreira, vai formando como se tivesse rosquinhas, enroscando aqui na carreira. Então, você vai fazer agora o ponto caranguejo até o final dessa carreira. Vai ficando dessa forma. Depois que você terminar a carreira de ponto caranguejo, ela vai ficar dessa forma, ó, toda onduladinha, dando o toque final para a aba do chapéu. Então, agora, depois que você fez o último ponto, você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo no primeiro ponto feito. Então, você introduz a agulha no primeiro ponto, puxa a laçada direto por dentro daquele ponto que você tinha na agulha. Então, você dá uma esticadinha para poder passar o ponto ali por dentro. Agora, você pode cortar o fio. Esconder esse fio por alguns pontinhos. Ó. Cuidando para não desfiar, porque o fio de seda ele tem esse detalhe de a gente ter mais cuidado na hora do acabamento. Vamos virar aqui a peça. Puxar mais 2 pontinhos. Ó. E essa pontinha aqui você pode queimar com um isqueiro, ó. Dá uma pressionadinha nessa pontinha queimadinha da parte de baixo do chapéu, assim o seu fio arrematado ele não escapa, porque ele já grudou aquela pontinha queimada na parte de baixo. Agora o que falta é nós fazermos a parte do acabamento aqui nessa carreira de passa-fita. Então, é o que nós vamos fazer agora. A princípio, o seu chapéu fica dessa forma. Então, você vai agora pegar o seu fio verde e você vai fazer um cordão de correntes de 70 centímetros, normalmente, ó.
faz a laçadinha inicial e um cordãozinho de correntes de 70 centímetros. Você pode fazer com aquela agulha mais fininha, a de 2 milímetros, caso você esteja usando um fio de seda mais fininho. Se for da mesma espessura do chapéu, você utiliza a mesma agulha. Então, faça agora 70 centímetros de correntinhas no fio verde. Depois que você trabalhar os 70 centímetros com fio verde, fazendo as correntinhas, você vai voltar nessa carreira, pegando uma laçadinha, pulando 2 correntinhas da base e na terceira, fazendo meio ponto alto. E nas próximas correntinhas de base, você vai fazendo meio ponto alto em todas elas, ó. Você vai fazer um cordão com a carreira de meio ponto alto. E vai ficando dessa forma o cordãozinho. Depois que você fizer o cordão com a carreira de meio ponto alto, ele vai ficar dessa forma. Você vai então arrematar esse cordão. E esconder um pouquinho o fio do arremate aqui por alguns pontinhos. Uns 4 pontinhos no total. Depois você corta um pedacinho desse fio do arremate, deixando um pedacinho somente uma pontinha, para que você possa queimar. Ó. Essa pontinha queimadinha, ela fica grudadinha ali no final e não escapa. E esse fiozinho aqui do início, você faz a mesma coisa. Você passa aqui por alguns pontinhos. E depois você queima. Ó. Mais um pontinho. Que nós já podemos queimar. Vamos cortar aqui um pedacinho do fio. E queimamos a pontinha dele. Agora você vai passar esse cordãozinho aqui por essa carreira de passa-fita aqui, ó. Então, você começa aqui por um pontinho e vai passando por esses espacinhos. Você pode passar por todos ou passar por um e pular outro. Aí você escolhe a maneira que você achar melhor para passar, ó. Nós vamos passar por todos eles, cuidando para que ele fique retinho. Aqui nos espaços, ó, que a carreira ela fique toda pro mesmo lado. Então, agora você vai passar o cordão por toda a carreira do passa-fita. Depois que você passar o cordãozinho por toda a carreira, ele vai ficar dessa forma. Ele dá um efeito muito lindo pro acabamento do chapéu. Então, depois que você passar, você amarra as pontinhas. Essas pontinhas desse cordãozinho, ele vai servir para você regular também na sua cabeça, se você gosta da abinha mais empinadinha, se você gosta dela mais para baixo, vai servir para te ajudar, ó, a regular essa parte da aba. Aí você faz 2 nozinhos para ficar mais despojado. Ó. E o seu chapéuzinho, ele está pronto, seu chapéu de praia. Então, você tem um modelinho de chapéu de praia, ó, super moderninho, para você utilizar agora no verão ou para você utilizar em qualquer época do ano para se proteger do sol. Você tem um chapéuzinho super descolado. Então, parabéns! Você acabou de aprender mais um modelinho de chapéu em crochê.